Meus caros fotógrafos e fotógrafas, vamos falar sobre um tema bastante controverso, um tema que muito se fala, mas pouco se sabe sobre o que ele realmente quer dizer, que é a estética. Você com certeza já ouviu falar sobre estética alguma vez na sua vida, já se utilizou dessa palavra e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o que seria a estética, de onde vem, como usar, o que ela é realmente e como entender essa dita estética. Para começar a falar sobre isso, então vamos falar sobre a expressão autoral. Toda e qualquer foto que eu falo que é uma expressão autoral é uma foto que sim ou sim vai conter estética. Por quê? Ela é um convite ao raciocínio. A estética ela tem que partir de leituras mais profundas, então ela não pode ter essa superficialidade que a gente está acostumado a ter, por exemplo, em redes sociais, ou que era, por exemplo, uma foto de um jornal ou de uma revista. Então é uma segunda leitura pensando os elementos culturais, pensando os elementos de cena, entendendo por que as coisas estão naquele lugar e principalmente interpretando o que algum fotógrafo quis dizer na hora que fotografou aquilo. Então, é muito menos sobre a foto e muito mais sobre a pessoa do fotógrafo, a cultura do fotógrafo, o pensamento da época do fotógrafo. A estética não faz nada diferente do que refletir os pensamentos de época. Então, é inevitável que algo é estético, por quê? Porque está bem aceito, tem um bom entendimento entre grande número de pessoas naquele momento histórico. Então, a estética é estar de acordo com o pensamento da época e ter alguma coisa a ser interpretada. Então, trazer este recado, tentar entender então essa hermenêutica, essa interpretação do que o fotógrafo quis dizer quando fotografou aquilo, ou o que o fotógrafo sentiu quando fotografou aquilo. O grande exemplo de estética que a gente traz aqui nas aulas na escola de fotografia é Oliviero Toscani, tá? Foi um fotógrafo muito famoso nos anos 90, ali ele fotografava para a marca Benetton, era um italiano, e em poucos anos este homem fez uma marca de roupa virar uma equipe de Fórmula 1, sem nunca ter fotografado um moletom, ou sem nunca ter fotografado uma calça jeans. E o que ele era então? O Toscani era um cara que entendia o que se considerava um tabu na nossa época. Então, final dos anos 80, virado para os anos 90, existiam alguns assuntos, existiam algumas temáticas que eram um pouco reclusas para a gente realmente conversar na mesa do jantar ou na mesa do almoço de domingo. E o Toscani pegava nessas feridas. O Toscani retratou, por exemplo, o boom da epidemia de AIDS ali na metade dos anos 80. O Toscani fez muitos relatos racistas e de um racismo realmente comum presente no nosso dia a dia, no sentido de que todo mundo sabia que o racismo existia, mas acabava não vendo. Ele articulava muito as partes internas das pessoas, corações, línguas, pessoas de diferentes nacionalidades, cenas muito coloridas, até porque o nome da marca era United Colors of Benetton. Ele tinha este jogo de cintura no sentido de nos fazer refletir desde a questão da guerra até a questão da mulher na sociedade ou dos confrontos religiosos em alguns pontos específicos do planeta. Então o cara, ele sabia vender o pensamento da época e ele sabia chamar a nossa atenção. Se as redes sociais já existissem na época, o Toscani então seria um cara que viralizaria eventualmente, porque o que é que viraliza hoje? As coisas que são estéticas. Memes estéticos viralizam, tweets estéticos viralizam, então tudo que está presente é bem aceito no nosso pensamento da época, é uma coisa que tende a ser chamado de estético. Lembrando sempre que o estético é bastante relativo, né? Eu tenho uma ideia, por exemplo, de que algo belo é estético, ou uma aparência ou um aspecto pode ser estético também, ou um problema pode ser estético. O que é uma harmonização facial hoje? É quando você se adequa esteticamente o seu belo para aquilo que é bem aceito na sociedade. Por que ninguém nunca faz uma desarmonização facial? Porque não é bem aceito. Então é uma questão de pensamento de época, momento histórico e aceitação. Estética vem do aesthetique, que era aquele que nota, aquele que contempla, aquele que sabe observar, e os gregos talvez tenham sido a última civilização na história do nosso mundo que realmente conseguiu parar para perder tempo reparando as coisas. A partir de uma expansão do Império Romano e de uma hegemonia cultural, a gente passou a ter parâmetros muito imediatistas, né? Coisas muito pragmáticas.
práticas. Para que eu vou fazer isso, né? E sempre tem que ter um sentido em tudo que eu faço. E os gregos não pensavam dessa forma, então eles contemplavam o mundo, e contemplar o mundo fazia eles chegarem a soluções inovadoras. Então, por isso que eles falavam a estétique, que era a estesis, né? Um exercício mental, você conseguia contemplar e chegar a alguma conclusão. E hoje em dia, vivendo uma pós-modernidade antropológica, estética e tudo mais, cai aquela coisa de como o único valor estético predominante. O que se aceita hoje, tanto da arte quanto a nível de representação de beleza, representação visual, é muito mais no sentido do leitor conseguir ter uma experiência estética. Isso é, conseguir entender que aquela foto tem muito mais a dizer do que a superfície dela pode traduzir. O que está escondido, implícito naquela expressão do autor, eu preciso pensar mais do que nunca de que pelo menos uns 30, 40 segundos contemplando uma determinada imagem eu vou ter que perder, né? Eu não posso ter uma contemplação estética, então, express, né? Da forma como a gente está acostumado a fazer o scrolling ali no nosso celular. Então isso é muito delicado, porque a partir do momento que eu não tenho mais leituras aprofundadas, talvez eu já nem consiga falar de estética, ou talvez a partir do momento que eu tenha leituras superficiais, então a minha estética seja também uma estética superficial, onde me bastaria, sei lá, colocar pontos sobressalentes extremamente exagerados e as pessoas esteticamente estariam me aceitando como bonita, né? Ela teria que ter esse pressuposto de que pensamos muito a respeito disso, e é como sempre eu coloco em aula aqui, ninguém pensa quantas fotos aquela pessoa fez para ficar linda daquele jeito. Talvez aquela pessoa nem seja tão linda, mas talvez aquela pessoa saiba o ângulo dela, e talvez aquela pessoa tenha tirado 40, 50 selfies para chegar naquele nível estético que ela sabe que vai ser bem recebido e sabe que faz parte do pensamento de época, né? Refletir sobre a imagem, notar, contemplar e entender que nada que eu fizer fora do meu pensamento de época vai ser estético. Então eu preciso conhecer a minha sociedade, conhecer a minha cultura e saber a forma como isso vai estar sendo entendido. Se eu tenho esse tipo de conhecimento, esse tipo de leitura, de intenção de leitura profunda, eu tenho uma fotografia estética. Tchau!